Oi pessoal, eu sou o Thiago, sou professor de Geografia e hoje na nossa aula nós vamos trabalhar a habilidade analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando diversidade étnico-racial e cultural e também relacionar com outros indicadores demográficos. Para a gente trabalhar isso, nós vamos começar falando de indicadores sociais. O que são indicadores sociais? Os indicadores, lembra do dedo? Esse é o dedo indicador. Ele serve para indicar, apontar. Então, o indicador ele é uma forma de medida que geralmente ele é principalmente quantitativo e ele aborda aspectos sociais, ambientais ou problemas específicos, fazendo o quê? Indicando, traduzindo um determinado aspecto da realidade e permitindo sua análise e intervenção. Então, a partir dos indicadores sociais, é que a gente vai entender melhor a nossa sociedade e, a partir disso, tomar decisões, que podem ser decisões pessoais ou podem ser decisões de governo, decisões administrativas, de empresas, para poder intervir, enfim, agir dentro daquele contexto. Vamos começar a analisar um pouquinho? Olha só. Hoje nós vamos começar olhando 3 mapas, são 3 mapas do Brasil e esses 3 mapas eles vão trazer dados diferentes para que a gente possa interpretar. Então vamos lá, primeiro, esse mapa aqui, esse é o mapa de densidade populacional, você pega lá o total de habitantes no lugar dividido pela área, ou seja, quanto mais pessoas tiverem naquele lugar, mais densa vai ser a população daquele lugar. Então, olha só, nesse mapa aqui o que a gente pode verificar? A região litorânea, ela é uma região mais densamente povoada. E essa região aqui, o que é essa região, pessoal? Ó, essa região menos povoada. Alguém lembrou aí? Floresta amazônica. Realmente, essa região do Amazonas, do Pará, Roraima, é uma região que predomina ainda a floresta e, portanto, tem menos habitantes. Onde é que a gente vive? Aqui, ó, no estado de São Paulo, numa das regiões mais densamente povoadas do país. Beleza? Agora vamos olhar um outro mapa, também do Brasil, mas de um outro tipo. Esse mapa é a população negra em porcentagem da população total do estado. E aí o que a gente vai perceber? Que neste caso aqui, algumas coisas se inverteram. Por quê? A gente vai ter regiões, por exemplo, aqui, ó, o estado de São Paulo, o sul do Brasil, você tem regiões que têm uma porcentagem menor da população negra em relação ao total dos habitantes. E aqui, olha só, a região nordeste, e a região norte, você vai ter uma proporção maior desta população negra. E por que isso? O que explica essa divisão? Vamos pegar só 2 indicadores rapidinho. Primeiro, aqui na região sul, você teve um processo importante de imigração europeia, principalmente ali por volta do século XIX. E na região nordeste, que foi uma das principais áreas do início da ocupação brasileira, ela recebeu muito os escravos e essa região acabou mantendo essa população. Bom, agora vamos observar esse terceiro mapa aqui. Esse mapa ele é sobre a renda. Então, pegaram todos os municípios do país e calcularam a renda das pessoas. E aí, o que a gente começa a observar? Perceba que há um contraste entre este mapa e este mapa. As regiões que têm maior porcentagem da população negra também são as regiões que têm a menor renda. O que isso quer dizer, pessoal? Infelizmente, isso nos leva a pensar sobre a questão social da população negra. Então, a gente precisa estar considerando que fatores que levaram
esta população a ter uma renda menor. Que fatores que fizeram com que isso fosse dessa maneira? Bom, vamos olhar outros dados para tentar entender essa questão. Olha só, esse dado ele é sobre o rendimento médio per capita. O que é per capita mesmo? Ah, sim, por cabeça ou por pessoa. Então quer dizer o que, pessoal? O rendimento médio das pessoas foi calculado aqui. E aí pegaram um recorte temporal de 2012 a 2021. E o que a gente vai perceber? A população branca é a população que tem uma renda média mais alta. A população preta tem uma renda um pouco mais baixa do que a branca. Olha só, aqui uma diferença de quase R$500. A população... Desculpe, pessoal, corta isso, vou ter que voltar para fazer a análise de novo. A população em geral, ou seja, a média do brasileiro, está aqui, ó, é a faixinha preta, que começou lá em 2012, 1.400 e pouco, e em 2021, 1.300 e pouco. Porém, quando você considera a cor, não dá a mesma liga. Olha só, enquanto a população branca tem uma média superior ao total da população, as populações preta e parda vão ter aí uma média mais baixa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas no Brasil, infelizmente, têm diferença de rendimento de acordo com a cor. E isso tem fatores históricos, tem fatores sociais que a gente vai poder abordar daqui a pouco. Olha só o que esse dado diz ainda. Além da questão do branco e do negro, você tem a diferença do homem e da mulher. Meninas, infelizmente, a gente tem também uma média de salário, de rendimento das mulheres menor do que a dos homens. No entanto, veja só, o homem branco ganha mais do que a mulher branca. Só que a mulher branca já ganha mais do que o homem negro. E a mulher negra ganha ainda menos do que o homem negro. Isso quer dizer o quê, pessoal? Além da desigualdade social, a gente tem uma segunda desigualdade, que é a desigualdade racial, e uma terceira, que é a de gênero. Perceba como a nossa sociedade é complexa e como há muito ainda a se melhorar pensando numa sociedade igualitária. Bom, dito isso, nós vamos pegar e vamos olhar, isso eram dados do Brasil, agora a gente vai olhar para a realidade aqui da nossa escola. Nós vamos fazer um mini censo da escola. Eu quero que vocês colham os dados, e eu quero que vocês analisem os dados, para entender como é que se produz essa informação, certo? Então, primeiro passo, formar grupos, sendo um grupo por turma da escola. Então, a nossa escola, no caso aqui, nós temos 8 turmas na escola toda. Então, nós vamos dividir a sala em 8 grupos. Se a nossa escola fosse maior, dividiríamos em mais grupos, e se fosse menor, menos grupos. Beleza? Cada membro da equipe fará o levantamento de um indicador. Então, daqui a pouco eu vou passar para vocês a lista dos indicadores e cada um vai ficar responsável por um deles. Tudo bem? Terceiro ponto. Depois do levantamento, nós vamos reunir os dados em equipes por indicador. Então, por exemplo, uma equipe vai ficar responsável pelo indicador gênero. Então, ele vai contar quantos meninos, quantas meninas tem na escola. E aí nós vamos reunir de cada grupo aquele que ficou responsável por esse indicador e eles vão se sentar juntos para fazer um compilado no Excel. Então a gente vai na sala de informática, eu vou ensinar vocês como digitar esses dados no Excel e como transformar esses dados em gráficos que a gente vai utilizar depois. No fim, a gente vai apresentar os dados com gráficos e mapas e vamos colocar isso no mural da escola. Por quê? Não só precisamos nos apropriar dessa informação, nós precisamos também levar para que as outras pessoas possam refletir sobre isso. Né? São questões bastante importantes aí. Bom,
Quais vão ser os indicadores que a gente vai trabalhar? Vamos começar simples, depois a gente busca outros dados. Esses a gente vai conseguir colher com facilidade, tá? Primeiro, etnia, cor. Então, a pessoa vai se autodeclarar branco, preto, pardo, amarelo, enfim, aquilo que ela se considerar. É importante respeitar isso, porque não sou eu que tenho que dizer a tua cor, é você que tem que dizer como se reconhece, trabalhar a sua identidade. Também vamos perguntar sobre gênero. Ah, professor, mas aí, e quem não quisesse classificar em gênero nenhum? Põe lá, indefinido, preferiu não dizer. Também há uma diversidade ampla de gênero que a gente precisa levar em conta. Idade, esse é bem fácil. E o grau de escolaridade do responsável, né? Vamos trazer um dado aí de educação. Quais pais dos nossos alunos estudaram o ensino fundamental inteiro? Quais estudaram até o médio? Ou ainda, quais fizeram um curso técnico ou superior? Esse também é um dado que permite aí a gente ter uma leitura disso aí, certo? Bom, pessoal, sistematizando, depois que a gente concluir a pesquisa, né, vamos fazer lá o mural, aí eu quero lição de casa, presta atenção. Você vai escrever um pequeno texto, como a gente costuma fazer toda a aula, aquele textinho que vai reunir as informações da aula. Nesse texto, você vai ter que responder essas perguntas. Então, no formato de texto, o que são indicadores sociais e qual a sua importância? Segundo, o que aprendeu sobre a distribuição da população brasileira? Terceiro, como foi a sua experiência, que a gente vai fazer, do mini-censo? E por último, que conclusões pode ter sobre a população da escola? Beleza, pessoal? Isso aqui a gente vai fazer no final da aula. Vamos primeiro realizar o mini-censo, compilar os dados e no final a gente vai fazer o texto que vai ficar para casa. Tudo bem? Obrigado, gente. Até mais!